Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 35, hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Na semana passada, no Conexão 34, eu trouxe a situação do Irã, atualizando a situação do Irã para vocês. Falei um pouco sobre a crise na Líbia, que é um tema que é muito pouco falado aqui na mídia, principalmente aqui no Brasil, e também a crise entre Turquia e OTAN. Essa semana, muitas novidades e vou começar logo pela atualização da crise iraniana. Lembrando vocês que no início de julho, o Reino Unido abordou e apresou um navio-tanque iraniano que estava levando combustível para a Síria, nas proximidades de Gibraltar. Esse navio-tanque ele foi apresado por forças especiais de fuzileiros navais britânicos e foi levado para o porto de Gibraltar e lá ainda se encontra. Esse evento desencadeou uma série de reações, principalmente, obviamente, do Irã, e a novidade foi que na sexta-feira da semana passada, depois do meu podcast 34, o Irã apresou um navio tanque inglês a serviço do Reino Unido, que estava levando combustível para o Reino Unido, ali nas proximidades do Golfo Pérsico. Esse navio ainda está apresado. Logicamente que essa atitude do Irã ela foi precisa, porque pegou exatamente um país que tinha apresado um navio iraniano, um país, no caso o Reino Unido, que está passando por um momento político, em termos de política internacional, complicado, com a chegada do Boris Johnson, que assumiu nessa quarta-feira como primeiro-ministro. É importante a gente lembrar que o Boris Johnson é um político que sempre criticou a presença do Reino Unido na União Europeia e sempre defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia. E essa crise, agora com o apresamento do navio inglês, navio-tanque inglês, levou o Reino Unido a fazer várias críticas ao Irã, ameaças ao Irã. Já saíram algumas declarações importantes, uma delas é que o Reino Unido disse que vai escoltar todos os seus navios, vai proteger todos os seus navios em trânsito pelo Golfo Pérsico, ali, região do Estreito de Hormuz. Lembrando que isso aí não é uma tarefa muito fácil, porque são muitos navios que transitam por lá e a marinha inglesa já não é mais a marinha de antigamente. E aí, uma outra informação, o Reino Unido declarou que iria formar um grupo-tarefa, uma força-tarefa de navios europeus para proteger aquela região. A princípio, França e Itália que demonstraram interesse de participar, mas até o momento nada de muito concreto. E bastante interessante, os Estados Unidos, sempre aliados de longa data do Reino Unido, já informaram que nessa crise eles apenas vão fornecer informações, dados de inteligência, mas não participarão diretamente com navios nesse esforço de patrulha do Estreito. O que nos leva a lembrar de que os Estados Unidos atualmente já são o maior produtor de petróleo do mundo e cada vez menos estão dependendo do petróleo do Oriente Médio. Esse é um dado importante. O maior fornecedor ainda, os Estados Unidos ainda importa petróleo. Atualmente os Estados Unidos está produzindo na faixa de 13 milhões de barris por dia, com consumo de 20. Então, esse petróleo que os Estados Unidos ainda importa, grande parte desse petróleo é Canadá, México, ou seja, os Estados Unidos já não estão dependendo tanto assim do Oriente Médio. Ainda importam petróleo de lá, principalmente da Arábia Saudita, mas não tanto. Esse é um dado que considero importante. Vamos aguardar a evolução. Quarta-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson, o novo primeiro-ministro inglês, assumiu. Vamos ver como que o Boris conduz essa crise. Neste domingo, teremos uma reunião dos países que fizeram aquele acordo nuclear com o Irã em 2015, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos não participará a princípio. Hoje não está prevista a participação de nenhum representante dos Estados Unidos nessa reunião, que acontecerá neste domingo em Viena. Os países que participaram, Rússia, China, Alemanha, participaram desse entendimento para tentar ver o que conseguem fazer e demover o Irã a voltar, tentar convencer o Irã a voltar a enriquecer urânio nos padrões do acordo de 2015. O segundo tema que trago para vocês é sobre as crises que aconteceram essa semana na região do Oceano Pacífico Ocidental, ali na costa asiática. Eu trouxe aqui 3 eventos que considerei importantes. O primeiro deles foi mais um lançamento de mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte. Essa semana, 2 mísseis foram lançados, caíram no Mar do Japão, ou seja, aquele mar que separa a Península Coreana do Japão. O governo japonês informou que os mísseis não atingiram suas águas territoriais. Os Estados Unidos não deram muita importância,
mas a Coreia do Sul protestou veementemente. O lançamento desses 2 mísseis se deve principalmente ao exercício militar que está previsto para acontecer agora em agosto entre Estados Unidos e Coreia do Sul e que não foi cancelado até o momento. Vamos lembrar que naqueles encontros, no primeiro encontro que o Trump teve com o Kim Jong-un em junho do ano passado em Singapura, uma das coisas que tinha sido acordada entre o Trump e o Kim Jong-un era que os Estados Unidos não mais participaria de exercícios militares com a Coreia do Sul na Península Coreana. Então, a retomada desses exercícios agora em agosto, obviamente, deixa o Kim Jong-un bastante incomodado e é importante a gente lembrar aquilo que já tem falado em outros podcasts, que a Coreia do Norte dificilmente vai abrir mão dessa capacidade militar, principalmente dessa capacidade nuclear, e esse embate ainda vai continuar ainda durante bastante tempo. A Coreia do Sul, obviamente, fica bastante preocupada, porque é o vizinho imediato da Coreia do Norte, e também é importante nós lembrarmos que os Estados Unidos possuem 30 mil militares sediados na Coreia do Sul, o que faz parte dessa negociação com a Coreia do Norte. Ou seja, a Coreia do Norte diz que aceita negociar a questão da sua capacidade nuclear, mas um dos pontos é acabar com o embargo comercial, com esse embargo econômico que os Estados Unidos lidera em relação à Coreia do Norte, e também a retirada de tropas americanas da Coreia do Sul. Vamos ver o desdobrar disso, mas eu achei que é um fato interessante, uma novidade dessa semana, esse lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte. O outro fato interessante é a continuidade dos protestos em Hong Kong. Já vai ser o 8º final de semana seguido em que os protestos em Hong Kong continuam. Hoje já estão acontecendo agora à noite, já está em Hong Kong, já é noite, nessa sexta-feira, já está acontecendo uma grande concentração de jovens, principalmente no aeroporto internacional de Hong Kong. A grande questão de Hong Kong esse, digamos assim, estopim para a crise. Vocês lembram que foi aquela proposta de lei que possibilitaria que qualquer cidadão, qualquer pessoa que estivesse em Hong Kong e cometesse algum crime pudesse até ser julgado em território chinês e não em Hong Kong. Mas, na verdade, todo esse protesto, principalmente por jovens de Hong Kong, vai contra a China e a administradora Carrie Lam, que é a administradora de Hong Kong, eleita por uma eleição indireta, uma votação indireta, com forte influência da China. Todos sabem que a Carrie Lam foi colocada lá por influência chinesa, e é importante a gente entender que essa crise de Hong Kong, o que a gente tem que observar é qual o resultado dessa crise sobre aquela massa silenciosa na China que não concorda com o regime do Partido Comunista Chinês, digamos assim, de não ter eleições diretas e não ter um regime como nós conhecemos aqui no Ocidente, um regime democrático para conduzir, para a escolha dos seus líderes. Esse que é o grande ponto, ou seja, como que esses protestos em Hong Kong podem vir a influenciar essa população silenciosa que, obviamente, não consegue se expressar na China, e esse é o grande temor, obviamente, do governo chinês. Como consequência imediata, já vimos que em Taiwan, a presidente atual ela aumentou a sua popularidade, ela é contrária a qualquer ideia de reunificação com a China, e teremos eleições presidenciais, eleições gerais em Taiwan em janeiro do ano que vem. E somente em função dessa questão de Hong Kong, desse protesto, a população taiwanesa, preocupada com o futuro também do seu país em relação à China, a popularidade nas últimas prévias aí aumentou da atual presidente. E como última informação, trago para vocês que a Ucrânia apresou um navio tanque russo ontem, na quinta-feira. O navio estava atracado no porto de Ismail, na Ucrânia. Logo em seguida, a Rússia protestou veementemente. A gente se recorda que em novembro do ano passado, 3 navios ucranianos tentaram cruzar o Estreito de Kerch, que é aquele estreito que separa a península da Crimeia do continente russo. E esses 3 navios, com cerca de 24 militares, continuam presos na Rússia, ou seja, não foram liberados até hoje. Isso aconteceu em novembro do ano passado. E a Ucrânia, num movimento do novo presidente para tentar mostrar uma certa força, apresou ontem esse navio-tanque russo. A Rússia imediatamente protestou. Os ucranianos, preocupados com a reação russa, já liberaram a tripulação do navio-tanque, mas o navio-tanque hoje, até o momento, ainda se encontra apresado lá no porto ucraniano. Foi um movimento forte da Ucrânia, um movimento não esperado, talvez aí inspirado no movimento iraniano em relação ao navio inglês.
Ou seja, muita tensão também ali entre Ucrânia e Rússia. Como sempre, trago algumas notícias militares, escolhi para vocês duas coisas rápidas. Uma, essa questão da guerra cibernética. Essa semana vimos muito na mídia brasileira essa questão da interceptação dos telefones de autoridades. Isso é uma coisa muito séria, muito, muito grave. E aí eu lembrei logo do caso da NSA, daquele órgão de inteligência cibernética americano, grande órgão do Snowden. E vocês lembram, ainda no governo do Barack Obama, fez as denúncias de que os Estados Unidos espionava não apenas seus cidadãos, mas também líderes mundiais. Eu lembro que na época foi vinculado que a chanceler Merkel da Alemanha estava sendo espionada, a própria presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, também estava sendo espionada. Ou seja, o ambiente cibernético é um ambiente que ganha cada vez mais força no cenário internacional e requer dos países uma atitude mais forte no sentido de proteger não apenas as comunicações, mas também os setores sensíveis do país. Hoje em dia, tudo interligado via internet. Então, um caso que achei bastante interessante para trazer para vocês. E o outro tema também é importante, é que neste domingo ocorrerá uma grande parada naval em homenagem ao Dia da Marinha da Rússia. Ocorrerá em várias cidades onde existem esquadras russas, mas a principal parada naval ocorrerá em São Petersburgo, com a participação hoje prevista de 43 navios, vários navios estrangeiros, e eu chamo a atenção para a participação de duas marinhas. A China mandou um contra-torpedeiro de grande porte lá para participar da parada naval, e a Índia também enviou uma fragata para participar dessa parada em São Petersburgo. Esse é um dado importante pelo simbolismo que traz. Sabemos da distância física entre China, os portos chineses e São Petersburgo, e também da Índia para São Petersburgo. Ou seja, enviar um navio para lá para participar somente de uma parada naval é um gesto, é um símbolo, mostrando aí uma coordenação que nós já temos discutido aqui nos podcasts entre Rússia, China e Índia. Lembramos daquela reunião que aconteceu na reunião do G20 em novembro do ano passado na Argentina, esse ano novamente no Japão, entre esses três grandes países que mais ou menos estão se coordenando contra os Estados Unidos, contra essa hegemonia norte-americana. Ou seja, enviar um navio indiano e um navio chinês para participar dessa parada naval nesse domingo é um movimento, é um sinal que considero bastante interessante de como que anda essa relação entre esses três países. Nessa próxima semana vamos acompanhar essa reunião de domingo em Viena com relação ao acordo com o Irã, uma reunião bastante importante. Também o desdobramento dessa crise entre Ucrânia e Rússia, que também é um dado bastante importante, com o apresamento desse navio-tanque. Logicamente, a situação de Irã e Reino Unido, etc., as tensões no Golfo Pérsico, também chama atenção para os movimentos que estão de protesto que vão ocorrer esse final de semana em Hong Kong, como nós falamos. E, por fim, lembro a vocês sobre o encontro dos ministros de Relações Exteriores que vai ocorrer hoje, nessa sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro. A presença do Sergei Lavrov, o grande e poderoso ministro de Relações Exteriores da Rússia, também já está confirmada para participar do evento. É uma reunião importante. Normalmente a reunião entre os ministros de Relações Exteriores é a reunião que pauta a reunião principal dos líderes, dos presidentes dos países que fazem parte dos BRICS. A reunião dos BRICS, a 11ª reunião dos BRICS, dos presidentes dos BRICS, ocorrerá em Brasília no dia 13 e 14 de novembro. É uma reunião importante. O Brasil tem que se mostrar que ainda faz parte desse fórum, que ainda prestigia. O Brasil é um país importante no cenário internacional. Nós não estamos mais na guerra fria, em que precisamos escolher lados. Eu acho que a gente tem que ter uma postura madura, de ter boas relações e relações proativas com todos os atores internacionais. O BRICS é um fórum importante e nós vamos sediar, espero que tenhamos uma boa participação. Essa reunião de hoje, vamos acompanhar se sai alguma coisa, porque sai exatamente na imprensa. Sabemos das tensões com relação à Venezuela, em que China e Rússia apoiam. Então vamos ver os desdobramentos dessa reunião e falaremos sobre isso no podcast da semana que vem. Então encerramos o nosso Conexão Geo número 35. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Voltamos com Conexão na próxima sexta-feira. Obrigado.